Eu confesso que eu já fiquei meio cabreiro de responder para as pessoas quanto tempo eu demoro para fazer uma das ilustrações aqui que eu tenho no canal. Muitas vezes isso acontece porque quando eu respondia, as pessoas ficavam bastante chateadas. E eu entendo o mecanismo de comparação, né? A gente vê ali alguém desenhando algo no nível que a gente gostaria de estar fazendo e a gente presume, pô, pelo menos ele leva, né, muito tempo pra fazer isso. Pelo menos é algo que demora. E não, o maluco vai lá e faz na metade do tempo que você leva pra fazer algo bem pior. E isso é uma dor dupla, uma facada dupla aí em cima da nossa, né, autoestima. É isso que acontece, né? Os profissionais, as pessoas com mais experiência dentro de uma certa área, e no desenho não seria diferente, com o tempo elas também passam a ser mais rápidas, né? E isso é algo que a Sula comentou num tweet que ela fez, afinal ela tem compartilhado estudos muito legais, né? A Sula Moon, e esse daqui, por exemplo, é uma dessas artes que a galera ficou abismada que ela fez só em 3 horas, né? E ela deixou umas dicas muito legais ali sobre o que realmente importa pra você ficar mais rápido no desenho, né? É justamente sobre isso que a gente vai bater um papinho logo depois da vinheta. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e a gente vai acompanhar aqui o processo acelerado de criação da arte que eu fiz para a nossa campanha de Black Friday Brush Rush. 50% de desconto em todos os cursos aqui do canal. Já está valendo, já está funcionando, mas eu precisava ilustrar alguma coisa aí para acompanhar esta campanha. E é isso que vocês vão ver. Eu vou fazer a coelha, porém agora é a Black Friday. Ela está vestindo preto. Então é a coelha meio gótica. Que ideia genial, não é mesmo? Então acesse logo brushrush.com.br para aproveitar todas essas promoções aqui com os cursos do canal. Ah, inclusive, para você que já tem o seu acesso vitalício no curso Fundamentos da Ilustração meu e com o Lailton, aproveite que tem aulas novas lá para você já assistir a partir de agora também. Pra gente começar a discutir sobre esse tema de como desenvolver realmente, né, o que é importante para nossa velocidade no desenho, eu acho que eu preciso primeiro comentar sobre uma das grandes contradições que acontece quando a gente pensa no processo de criar imagens, né? O resultado de um desenho parece que é algo que o artista concebe primeiro na mente dele, né, de forma completa, de forma perfeita, e depois ele só, né, faz esforços para materializar aquilo lá no papel em uma ordem que talvez não seja tão relevante. O que importa são as ideias que ele teve na cabeça dele. E se você tá acostumado a desenhar, você começa a perceber que isso não é muito bem como funciona, né? Eu lembro, inclusive, que uma vez eu tava na escola ainda e na minha carteira lá, estava no meu caderninho, fazendo o desenho de uma cena. E lentamente eu fui adicionando novos elementos ali naquele cenário, né? Eu comecei com uma base e depois eu fui colocando caixinhas e era tipo uma faixa assim, escrito alguma coisa. Aí tinha vários personagens andando ali numa espécie de pátio, né, que eu tava desenhando. Chegou alguém em algum momento e falou, né, ele olhou pro meu desenho, depois que eu já tinha colocado ali, né, dezenas de elementinhos e falou: como foi que você pensou em tudo isso? Sozinho, assim, do nada, né? E eu fiquei refletindo sobre isso e é interessante, pra quem vê o desenho pronto, ele realmente parece que surgiu completo na minha cabeça, mas não, foram uma série de etapas, né? Foram uma série encadeadas de decisões, de ações ali, onde as que vieram depois dependem das que vieram antes, né? Então é como se fosse esta corrente, né? Cheia de elos, cada elo é o próximo traço que você faz, a próxima decisão que você monta, e você vai lentamente construindo uma correntona, e aí fica realmente algo que parece talvez mais impressionante, ou algo que parece que você concebeu por completo na cabeça. Mas até mesmo a pose de um personagem, como os rascunhos iniciais aqui que eu fiz pra coelha, eu às vezes começo pela cabeça e pelo tronco, mas ainda não sei o que os braços vão estar fazendo. Eu vou tomar essa decisão durante ali, né? Lógico, eu tenho referências, eu tenho ideias, eu tenho mais ou menos o que eu quero fazer, mas eu me permito explorar opções e dentro do processo artístico, dentro da tomada sequencial de decisões e escolhas, onde a arte vai surgindo, né? Então, desenhar seria montar uma grande corrente de elos, né? Então, ao invés de você imaginar tudo pronto e fazer essa compleção, é você entender como ser melhor em costurar uma decisão com a outra. Imagina que nesse processo de construção de corrente, que é a nossa metáfora aqui para desenhar, a gente percebe que colocou meio errado, ou que colocou um elo que não era da cor certa, ou do formato certo. A gente tomou a decisão errada. O que a gente faz? A gente talvez arranque aquele elo, ou volte alguns 5 ou 6, arranque todos e jogue na lixeira, e tente reconectar
de novo, né? Isso é a gente refazendo, testando novas coisas. Às vezes isso pode ser proposital, às vezes isso é até benéfico pro processo, mas isso é tempo, vamos dizer assim, que está sendo gasto para colocar coisas nessa corrente que não volta, né? Então esses elos são descartados. E dentro do processo criativo, eu acredito que é um pouco desse jeito, né? Não é a velocidade em que você consegue desenhar, ou mover o seu braço, ou conectar esses elos, é simplesmente, né, a qualidade das decisões que você está fazendo para que você não se arrependa depois e não tenha que jogar fora um monte de tempo que você, né, já despendeu ali desenhando. A ideia é tomar decisões certeiras para você desperdiçar o menor número de argolinhas possível aí dentro dessa metáfora aqui. E é justamente isso que a Sula comenta, né? A ideia de desenhar mais rápido não é sobre treinar velocidade, é sobre, com o tempo, ir se aperfeiçoando, né? E você conseguir fazer aquilo que ela comenta ali, né? A ideia de que um traço lento feito corretamente sempre vai ser mais rápido do que 10 traços aleatórios ou errados que você fez ali voando, né? E então o foco em acertar e não em velocidade. Eu achei isso que ela publicou aqui muito pontual e muito certeiro, e eu concordo bastante com isso. Então eu fico imaginando assim, uma pessoa que devagarinho tá conectando um elo com o outro aqui para construir uma corrente, e ela tá indo de boa, ela sabe, ela escolhe bem, ela sabe o que ela quer, e aí no mesmo período de, sei lá, 1 hora, ela tem uma corrente longa e bonita. A outra pessoa que tá desesperadamente querendo construir uma corrente longa, ela tá errando várias vezes, desperdiçando vários desses elos, e ela chega no mesmo período de 1 hora com metade daquela corrente, porque ainda falta muitas coisas para que ela consiga tomar as melhores decisões criativas ali. E eu queria comentar justamente nesse vídeo aqui sobre essas decisões. O que é esses critérios internos que a gente utiliza para decidir fazer um risco assim ao invés de assado. Então a minha resposta para essa questão de como que nós fazemos para melhorar esses critérios internos de decisão, precisa que a gente entenda aquele provérbio lá de que dentro de cada pessoa existem 2 lobos. Todo mundo é furry, né? Nessa ideia, a ideia de que tem um lobo mau, tem um lobo bom, né? O lobo bom são as suas virtudes, o lobo mau são, né, as coisas ruins em você. E qual que é o lobo que ganha? Se eles estão sempre brigando pra ver o que você decide, né? O lobo que ganha é aquele que você alimenta. E eu gosto dessa ideia de que existem habilidades ou capacidades em nós que precisam ser alimentadas da forma correta para que elas possam, né, crescer na gente e ter a capacidade de cooperar ali, né? Eu já tô imaginando uma matilha de pequenas criaturas habilidosas dentro da nossa... Esse vídeo tá esquisito, cara, mas é isso que nós temos pra Black Friday. Sinceramente, né, o número de habilidades que existem dentro da gente, que a gente tem que treinar e alimentar pra melhorar no desenho, eu creio que são inúmeras, né, mas eu foquei 3 que eu acho que realmente são bastante importantes pra esse sentido de velocidade no processo artístico, né. Essas 3 habilidades são a coordenação, o repertório, o processo artístico como um todo, né, a organização desse processo artístico. A coordenação tem a ver com a memória muscular, é algo que a gente pratica de forma muito mais manual, né? Então você alimenta esse lobo usando as mãos, usando o corpo. O do repertório tem a ver com a memória visual, é aquilo que a gente memoriza, absorve, e isso tem muito mais a ver com aonde a gente presta atenção, ou quanta atenção a gente despende para entender a composição dos objetos e das coisas, né? Então a gente alimenta esse lobo aí com estudos de observação, com muita prestação de atenção usando os olhos, né? Expandindo a nossa visão. E as habilidades de processo são essas que têm a ver com a gestão, tanto do tempo, mas das nossas ferramentas e também dos nossos processos, dessa capacidade nossa de, né, separar em pequenas etapas, algo que é difícil de se fazer, e conseguir passar por tudo isso sem grandes estresses, né, conseguir levar esse processo até o final para concluir os projetos, terminar as ilustrações. Sobre o nosso primeiro lobo interno, então, a coordenação motora, certamente é uma das coisas que é indispensável para a gente interagir com o mundo, né, e nesse universo do desenho, isso é até um pouco mais de verdade, né? Apesar de que existem sim formas de você desenhar, criando linhas e figuras e formas que não dependa da sua destreza manual. Tem ferramentas, por exemplo, como as linhas vetoriais e tudo mais, que você pode ir ponto a ponto, criando esses elementos e modificando eles, né, ali com os valores. O 3D também acho que possibilita isso de uma forma legal, né, de você ali com o mouse, puxando os vértices, dá pra você
construir coisas muito bonitas e muito interessantes, sem depender de uma grande destreza motora física, né? Mas, quando a gente fala do desenho com a caneta, dentro, né, seja no papel, seja no digital, a gente tá falando de execuções de movimentos dinâmicos, né? Quando a gente utiliza uma caneta como essa aqui para desenhar, a gente tá coordenando ombro, cotovelo, pulso, os dedos, tudo isso para executar uma série bastante longa de várias ações, né? Para, no final das contas, ter uma imagem ali finalizada na nossa frente. Tudo isso é complicado. Tudo isso não é simples, né? E é por isso que a gente vai precisar dessa repetição. O elemento principal aqui para alimentar esse lobo é a repetição, a prática constante, e essa parte da constância, né? Não é constante, tipo, desenhar 24 horas por dia, mas sempre estar desenhando um pouquinho para que você não perca essa velocidade, né? Você não perca a capacidade de lembrar como executar esses movimentos. Depois de 3 meses sem desenhar, 5 meses sem desenhar, é evidente que vai haver ali uma demora para retomar a mesma flexibilidade que você tinha na hora de tracejar ali e fazer tudo que você precisa. Então é importante que a prática do desenho seja algo constante, porque esquisitamente, assim como a dança, assim como a luta, o desenho também é uma atividade feita com o corpo. Tudo bem que com partes, talvez não com o corpo inteiro, né? Mas já para pensar que, se você pegasse um dançarino e cada movimento dele fizesse uma marca, e essa marca ficasse registrada em alguma superfície, o resultado daquilo ali ia ser também a dança dele, né? Então, é meio que isso que a gente faz, né? Quando a gente desenha. A gente usa o corpo para manipular alguma coisa e produzir uma marca ali. Eu sei que tem aí em algum lugar, tem um pensamento bastante profundo. Eu não sei qual é, e eu não tive ele, mas eu tenho certeza que tem algo muito profundo aí em algum lugar. Mas destreza física não é suficiente, vai te ajudar com certeza ali na hora de colocar os elos, que você não tenha que desenhar a mesma linha 27 mil vezes, apertando Ctrl Z, e treinar no papel. A destreza de desenhar direto na caneta, sem usar rascunhos, também pode te ajudar a desenvolver ali essas habilidades que tem a ver com não só a destreza física, mas essa facilidade de transcrever em movimento aquilo que tá dentro da sua cabeça no final das contas, né? Sobre a nossa segunda habilidade, essa do repertório, se você não tem um bom repertório, um repertório grande, já formado, muito provavelmente você vai ter dificuldade de representar objetos, pessoas, lugares, situações, ângulos de câmera e um monte de outras coisas que a gente precisa ter no desenho, mesmo com o uso de referências, né? Você pode estar ali com um aporte legal de imagens e tudo mais. Todo bom artista profissional, inclusive, sempre está munido de boas referências ali para executar o trabalho dele, mas ainda assim, a facilidade, né? Aquela fluidez de rascunhar, de planejar imagens, de decidir poses e tudo mais, tudo isso vem no desenvolvimento também de um certo repertório visual. E esse repertório tem que surgir também a partir de uma certa prática, mas é essa que vem, né, da observação, do prestar atenção, de entender quais são os ângulos de rosto, ou de câmera, ou de pose, ou de expressões faciais, inclusive, que funcionam bem para essa ou aquela situação. É meio que ter provado vários pratos e vários alimentos e saber a quantidade de sal, a quantidade de tempero. São essas experiências que a gente vai cultivando. É como se fosse o paladar da visão, né? A gente vai, de fato, com certeza, melhorando essa capacidade de percepção enquanto a gente vai desenhando, assistindo e fazendo, principalmente, né, os estudos de observação, que é como você alimenta principalmente aqui essa habilidade, pegando imagens, assuntos, interesses, objetos e analisando eles, né? Analisando a anatomia, a arquitetura, a forma das plantas, as engrenagens de um motor de uma moto, são todos esses detalhes que a gente vai pegando enquanto a gente se dedica a prestar atenção aos objetos. E dentro disso, lógico, tem sim um elemento de repetição também, né? Tem sim um elemento de conexão com aquela outra habilidade da repetição motora, porque a gente vai fazer isso também, principalmente desenhando, né? Mas é sobre o que se desenha e qual que é a atenção que você tá dando para isso. Por exemplo, desenhar quadrinhos tem me propiciado treinar um músculo com relação à observação que a ilustração às vezes não me permitia. Como a ilustração envolve, né, ficar várias e várias horas dentro de uma mesma imagem, e o quadrinho pelo contrário, é fazer várias e várias pequenas imagens uma depois da outra, que elas em si não são tão finalizadas quanto uma ilustração, né? Tem ali uma diferença de peso e você passa a treinar e a desenvolver habilidades diferentes. Qual que é o bicho que você está alimentando, né? Exatamente essa a ideia. E essa biblioteca visual que a gente vai construindo com o tempo, absorvendo um pouquinho de cada coisa que a gente vai desenhando, ela é fundamental para a gente conseguir tomar decisões rápidas e certeiras na hora de construir a nossa corrente de
elos e não ter que refazer tanto as coisas ou, né, depender tanto de pesquisa e de referência e de imagens específicas pra gente já conseguir desenrolar as coisas ali. Então por isso que esta é mais uma habilidade que vai contribuir para a velocidade do seu processo no geral. Então é importante você ver o que você anda desenhando e como isso aumenta ou não o seu repertório em coisas que são importantes para você. E não menos importante vem essa capacidade de organizar essas duas habilidades, né, o nosso repertório visual e a nossa destreza manual, em um processo longo de várias etapas para chegar num resultado mais complexo, de uma imagem mais interessante, mais vistosa, ou talvez como poderia ser, né, exatamente um quadrinho que envolve várias etapas de planejamento, onde o desenho em si, a execução final do trabalho, é uma parte, às vezes, até menos tensa do que a construção do sentido, né, do planejamento ali, daquela narrativa visual, ou no caso da ilustração, da composição, do ângulo, da história que se conta, da mensagem que se passa com essas decisões. Se você não tem grande experiência desenvolvendo os seus processos, entendendo como eles funcionam, sabendo quais são as ferramentas, os atalhos, os caminhos, como você organiza as suas camadas, como você organiza os arquivos no seu computador, como você guarda os seus rascunhos e planeja eles para resolver problemas específicos da sua ilustração, se você não tem experiência fazendo isso, resolvendo esse tipo de problema, muito provavelmente você vai despender mais tempo para sair dessas enrascadas, né? O processo de ilustração, adoraria que fosse de fato com uma construção linear de uma corrente passo a passo, onde tudo dá certo e é maravilhoso, né? Mas normalmente vai envolver problemas que você não tinha antevisto, né? Você vai perceber que tem algo ali que você nunca desenhou, nunca fez ainda, e você vai ter que ir atrás dos recursos para estudar aquilo, para ver como é que aquilo funciona e trazer isso de volta para o seu desenho, né? Então, sim, vai ter esses percalços aí no caminho, mas um exemplo que eu queria dar é resolvendo ilustrações para Hearthstone, né? Eu lembro quando eu fiz as minhas primeiras cartinhas, a impressão que eu tinha era de que esses desenhos, né, essas ilustrações, eram gigantescas, assim, elas pareciam monumentais. Só a etapa de fazer as thumbnails, depois de fazer as cores, depois de fazer uma line ou sair pintando, né, renderizando por cima né, daquele rascunho de cores, era um processo que parecia para mim gigantesco, hercúleo, longevo, enorme. E era tipo, às vezes um personagem e um cenário simples, mas era tudo com bastante exigência de detalhe, de qualidade, e isso me fazia travar bastante e também me dava bastante nervo, bastante ansiedade nesse sentido. E hoje, né, depois de aí 3, 4 anos fazendo coisa com eles, o que eu percebi principalmente é essa ideia de que um projeto que parecia pra mim muito grande, ele começou a ficar mais curto. Mesmo que eu demore semanas nele, né, ou que eu esteja alternando entre duas ilustrações que estão em estágios diferentes, né, uma tá numa etapa, a outra tá em outra, eu faço uma, deixo ela de escanteio, tá esperando a aprovação, eu começo uma próxima, eu volto, né, pra uma próxima ilustração que tá em outro momento do processo dela. Então, não só como desenvolver o processo de uma ilustração, mas de ir trocando entre várias que estão em níveis diferentes e saber engatar de novo dentro daquele ritmo, porque aquele desenho tá numa certa etapa. Eu tenho certeza que se eu tivesse que fazer isso alguns anos atrás, eu estaria desesperado e maluco, porque eu não ia saber quase como continuar, né? Eu tenho certeza que muitos aqui já se viram nessa situação de fazer um desenho, às vezes tem até um rascunho muito legal, assim, de uma cena, e você não sabe nem qual que é o próximo passo pra finalizar esse treco, né? E essa experiência vem de você desenvolver, né, essas metodologias, de você fazer do início ao fim coisas simples e ir lentamente ampliando essa complexidade para você ser capaz de lidar com projetos e processos cada vez mais longos e mais complexos, até você dar conta de coisas mais pesadas. E isso é particularmente importante para desenhos rápidos também, porque ali é a versão miniatura de como você inicia, rascunha, preenche cor, colore e finaliza tudo num pacote muito sucinto, né? Então, sem uma grande clareza desse processo, dificilmente você vai fazer imagens com tanta velocidade, né? Então, juntando aqui esses 3 pedacinhos, essa parte da coordenação, essa parte da biblioteca visual, essa parte dos processos, com certeza você conseguirá ir expandindo aí a sua velocidade com o tempo. Mas a ideia é essa, né? Isso são habilidades, são esses lobinhos aí dentro da gente, que a gente vai cultivando, a gente vai alimentando eles de pouquinho em pouquinho, alternando um por vez ali, qualquer coisa que a gente vai focar em determinado momento, para justamente poder, né, qualificar cada vez mais esses critérios internos de tomada de decisão. A forma como você enxerga o processo vai mudar como você decide cada pincelada, a forma como você, de fato, consegue executar os movimentos
movimentos também e, em última instância, a forma como você enxerga as coisas e a biblioteca visual que você tem também vai determinar tudo isso. Vamos então conferir como é que ficou a arte aqui do vídeo. E essa aqui, pessoal, é a minha arte da coelha para anunciar justamente isso que vocês já sabem, que a Black Friday já está valendo 50% de desconto em todos os cursos aqui do canal. Olha aí como é que ela ficou, toda gótica, toda roqueira, com seus pins de Irmãos Carranca. Olha aí, um detalhe gracioso. E ela tá usando preto, né, porque é a Black Friday. O que você achou dessa ideia? Ah, quer saber quanto tempo eu demorei nessa arte? Gravados ali no meu OBS, eu tenho 3 horas e 10 minutos pra fazer esse desenho, mas ele demorou durante o dia muito mais tempo do que isso, porque eu fui, né, interrompendo e parando ele, então eu diria que foi ali num período de mais ou menos 6 horas contínuas que eu fiz esse desenho aí, mas de papel de caneta na tela, são 3 horas e um pouquinho. Então, pessoal, espero que o vídeo tenha sido útil pra vocês aí, essas ideias. Aproveite a Black Friday pra não perder aí esses descontos, e a gente se vê no próximo vídeo muito em breve. Até lá, tchau, tchau!